Adrien Carton de Villars participou das batalhas mais mortais do século XX e sobreviveu à perda de membros e tiros na cabeça. Isso provavelmente soa assustador para a maioria das pessoas racionais, mas para o homem que chamavam de soldado imortal, na verdade ele se divertiu bastante. Hoje vamos conhecer o soldado mais imparável da Primeira Guerra Mundial, Adrien Carton de Villars. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History e nos contar nos comentários abaixo sobre quais figuras históricas incríveis você gostaria de ouvir mais. Agora conheça o exterminador da Primeira Guerra Mundial. Adrien Carton de Villars nasceu em 1880 em uma família rica e privilegiada de Bruxelas. Passou a infância no Cairo e depois estudou na Inglaterra, onde esperavam que fosse advogado. Carton de Villars tinha vocação de soldado. Quando começou a Segunda Guerra dos Boeres, em 1899, ele era estudante em Oxford. Como cidadão belga, ele não tinha interesse pessoal na disputa entre Grã-Bretanha e boeres sul-africanos, mas ainda assim queria lutar. Com nome, idade e nacionalidade falsos, ele se alistou no exército britânico sem que seu pai, Carton, soubesse. De Villars escreveu depois que ali soube que a guerra estava em seu sangue. Ele disse: "Não sabia por que a guerra começou e não me importava de que lado lutar. Se os britânicos não me quisessem, eu me ofereceria aos boeres antes do fim do conflito. Ele seria baleado na virilha e abdômen. Só de falar já dói." Ainda assim, Adrienne continuou entusiasmada com a guerra. A Guerra dos Boeres fez Carton de Villars ver o combate como missão de vida. Com o campo de batalha como tela, Adrien seria um artista guerreiro, mas quase foi impedido. Em 1902, conseguiu uma posição na Índia Britânica e lutou com os dragões irlandeses. Durante esse período, Adrien quase perdeu sua patente por atirar em outra pessoa porque achou aquele homem irritante. Eu entendo totalmente. Adrien estava se recuperando de algumas costelas quebradas quando um trabalhador local começou a incomodá-lo. Carton de Villars lançou pedras no homem, mas ele saiu do alcance. Isso quase acabou com tudo, mas ao se garantir nas pedras, o trabalhador riu do soldado em recuperação. Isso foi uma péssima ideia, segundo Carton de Villars. Foi demais para o meu temperamento e prontamente peguei minha arma e dei uns tiros nele na traseira. O trabalhador o denunciou e ele foi preso na manhã seguinte. Carton de Villars foi punido com uma multa pesada, mas não perdeu sua patente por causa do incidente. Lição de vida: nunca vire as costas para um Adriano, especialmente se ele estiver segurando uma arma. A Grã-Bretanha entrou na Primeira Guerra em 1914 e Carton de Villars ficou muito entusiasmado em participar. Entusiasmo, no entanto, não é colete à prova de balas, e ele rapidamente teve um dos olhos arrancado por um tiro. Num confronto, esperaríamos que a maior preocupação fosse sobreviver ou enxergar. Mas não era o caso. Ele só estava preocupado que o olho perdido comprometesse sua capacidade de lutar. Ele disse: "As pessoas imaginam que perder uma mão é muito mais grave do que perder um olho. Experimentei ambos e posso afirmar que não foi assim comigo." Segundo a maioria dos relatos, a Primeira Guerra Mundial foi um pesadelo e 16 foi um ano particularmente ruim. Ela trouxe Verdun e o Somme, duas das batalhas mais mortais da história, nas quais milhões foram mortos. Adrien Carton de Villars via as coisas de forma diferente, mesmo tendo perdido uma mão e um olho. Adrien foi de capitão a general de brigada mais jovem do exército aliado. Por isso, ele via os 16 anos como o mais sortudo de sua vida. Anos depois, Carton de Villars escreveria que realmente gostou de sua experiência na Primeira Guerra Mundial e se perguntava: por que as pessoas querem paz se a guerra é tão divertida? Em 15, Carton de Villars liderava tropas na frente ocidental. O inimigo lutava tanto com armas quanto com gás,
Então servir nas trincheiras era especialmente perigoso. Apesar disso, Adrian estava feliz por estar lá. Filmes de guerra mostram soldados correndo em batalhas, desviando de tiros e explosivos, mas Adrian não ligava. Ele percebeu que o gás não o afetava, achava os explosivos incríveis e queria que mais viessem do seu lado. Em uma ocasião, seu segundo em comando até o repreendeu por não se abaixar para sair do caminho dos explosivos. Carton de Villar se via como fatalista e achava inútil tentar evitar o destino, pois, quando chegava sua hora, nada podia ser feito. Antes que falasse, ouviram outro disparo e seu segundo se abaixou. Adriano ficou firme e o explosivo atingiu Carton. De Villar foi lançado longe e, ao se levantar, viu uma mão no chão. Ao examinar, notou que usava a luva de seu segundo em comando. O restante do corpo daquele homem estava a uns poucos metros de distância. Quando é sua hora, é sua hora. Durante uma batalha em 1915, Adrien Carton de Villars feriu gravemente a mão. Ele descreveu o ferimento como horrível. 2 dedos pendurados por pele e a palma e parte do pulso arrancadas por um tiro. Para piorar, seu relógio estava fundido ao pulso. Ele pediu aos médicos para removerem seus dedos pendurados, mas como recusaram, ele mesmo os arrancou. Sim, Adrian disse que não sentiu dor ao fazer isso. A mão de Adrian não cicatrizou e precisou ser amputada, o que ele comparou a arrancar um dente. Se acha que ter só uma mão impediu Adrien Carton de Villars de voltar à guerra, você está enganado. Na Primeira Guerra Mundial, Carton de Villar foi ferido na cabeça e teve que voltar a Londres para se recuperar. Como uma máquina de guerra, Adrian se entediava facilmente se não estivesse no campo de batalha, e isso às vezes podia causar problemas. Enquanto visitava um clube de cavalheiros de elite chamado Whites, ele foi abordado por outro membro do clube e recebeu a oferta de servir como segundo atirador em um duelo. O membro do clube explicou que queria duelar com outro homem que estava dando atenção indevida a uma dama de quem ele gostava. A maioria de nós provavelmente recusaria a chance de levar um tiro por causa do conflito romântico de outra pessoa. Mas Carton de Villar achou que era uma maneira perfeita de resolver questões do coração, então aceitou felizmente. Adriano conversou com o homem do duelo, explicou a situação e disse que lutariam felizes com qualquer arma escolhida por ele. O outro sujeito, no entanto, achou tudo aquilo ridículo e levou um tempo para Carton de Villar convencê-lo de que estava falando sério. O homem recusou o duelo, alegando que isso traria problemas legais a todos, principalmente se houvesse feridos ou mortes. Adrian, porém, pensava que, com a guerra, ninguém ligaria. Ele propôs um duelo em local isolado e cremar o perdedor com gasolina. Se isso te assusta, não está só. O homem ficou tão assustado que assinou uma declaração juramentada prometendo não falar mais com uma dama. Adriano gostava de armas, mas sabia que, por seu temperamento forte, poderia perder o controle e atirar nos próprios colegas. Para evitar isso, recusava-se a portar revólver e preferia uma bengala. Na Batalha do Somme, ele liderou tropas. Estar só com uma bengala reduziria a eficácia da maioria. Mas Carton de Villar era diferente dos outros homens. Ele lutou com uma coragem inabalável. Ele recebeu a mais alta condecoração do sistema de honrarias britânico, a Cruz Vitória. Carton de Villar lutou como herói de ação na Batalha do Somme, mas foi ferido com um tiro na cabeça. Em suas memórias, Adriano lembraria que o médico verificou que seu crânio ainda estava intacto, pediu uma garrafa de champanhe para ele e então explicou isso. Por milagre, uma bala de metralhadora atravessou a parte de trás da cabeça dele sem atingir áreas vitais. O único efeito colateral do ferimento era uma coceira ao cortar o cabelo. Na Primeira Guerra Mundial eu finalmente cheguei ao fim. Adriano, porém, já havia decidido ser soldado para sempre e procurou outro conflito para lutar. Ele viu isso na Polônia, onde militares britânicos apoiavam os poloneses
contra os soviéticos. Em 20 cartão, de Villars viajava de trem quando a cavalaria russa vermelha o invadiu. Não sendo do tipo que aceita isso calado, Adriano pegou um revólver e atirou. Ele manteve sua posição e sozinho enfrentou os invasores. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou e Adriano Carton de Villars não ficou de fora. Ele tinha anos de experiência militar e o governo sabia que precisava dele como de Winston. Churchill pediu a Adriano para liderar as ações militares e diplomáticas britânicas na Iugoslávia durante sua viagem. Em 1941, seu avião caiu no mar e soldados italianos o encontraram. Carton de Villars foi detido e se tornou prisioneiro de guerra. Apesar de já ter muitos anos naquela época, Carton de Villars ainda era duro como aço. Ele tentou fugir pelo menos 5 vezes. Apesar de nunca ter conseguido antes, ele causou muitos problemas aos captores e conquistou a liberdade em 1943. Após ser libertado do campo de prisioneiros de guerra italiano, Carton de Villars tornou-se herói. Winston Churchill, que via nele um exemplo de honra, o nomeou representante britânico na China, onde atuou com autoridades como Chiang Kai-shek. Ele não se dava bem com Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista da China, pois Carton de Villars o via como fanático. A maioria dos diplomatas esconderia isso, mas Carton de Villars era destemido. Certa vez, ele chegou a insultar Mao, dizendo que as tropas chinesas pouco contribuíram para derrotar os japoneses. Após uma vida extremamente imprudente e perigosa, o último grande ferimento de Adrian Carton de Villars foi, ironicamente, algo banal. Durante visita a Rangoon, Birmânia, ele escorregou num tapete de coco e quebrou as costas. Ok, foi doloroso e a recuperação longa e difícil, mas como sempre, ele resistiu. Adrian viveu mais 10 anos e morreu em 63, aos 83 anos. A vida de um soldado na guerra civil era horrível. Toda guerra é um inferno, mas se alistar na guerra civil era praticamente assinar sua sentença de morte. Hoje, vamos explorar como realmente era a vida de um soldado da guerra civil naquela época. 7 milhões de soldados lutaram na guerra civil em mais de 237 batalhas nomeadas. Além de outras disputas sangrentas, nem todos eram homens adultos fortes, barbudos, com esposas e escravos em casa. Aproximadamente 120 mil eram garotos do norte com menos de 17 anos, e o sul tinha cerca de 100 mil soldados com menos de 15 anos. Esses meninos não eram proprietários de terras e definitivamente não possuíam escravos. Há relatos de que adolescentes de ambos os lados da guerra eram neutros sobre a escravidão. Esses jovens entraram na guerra para fugir da vida monótona nas fazendas, atendendo ao chamado de Abraham Lincoln para um breve serviço militar. Um soldado da União podia se alistar, cumprir seu tempo de combate por alguns meses e depois voltar para casa recebendo elogios e uma recepção de herói. Os soldados do Norte não previam que a guerra civil duraria anos. Após a expulsão da União de Richmond na campanha da Península de 62, o exército confederado marchou rumo a Washington. O Sul parecia ter chance após vencer na Península, mas Lincoln então convocou mais 100 mil soldados da União por 3 anos. Só uma fração dos 100 mil soldados da União sobreviveria a 3 anos de combate brutal. Meninos menores estavam tão desesperados para se alistar na guerra civil que enfrentavam muitas regras para entrar. Eles usavam questões semânticas, porque as regras exigiam que soldados fossem maiores de idade para entrar no exército. Um garoto menor de idade escrevia o número 18 na sola do sapato ou colocava um pedaço de papel com o número 18 rabiscado e escondia dentro da bota. Então, quando o recrutador perguntava se o garoto era maior de idade, o futuro herói de guerra, tecnicamente, estaria dizendo a verdade ao responder: sim, eu estou sobre 18. Se isso falhasse, os garotos mentiam sobre a idade, já que não havia documentos como Seguridade Social, carteira de motorista ou Spokio.
Se não funcionasse, os adolescentes pediam que os pais atestassem por eles. Nem todos os adolescentes portavam armas. Muitos se alistavam para funções não combatentes, como baterista, flautista, corneteiro ou mascote, para carregar cantis, bandagens e macas. Alguns dos soldados mais habilidosos até ajudavam cirurgiões e enfermeiras com os feridos e atuavam como pombos-correio, transmitindo ordens no campo de batalha. William Sherman cunhou a frase "A guerra é um inferno" em 79, 15 anos após a Guerra Civil, onde serviu como general do Exército da União. Sherman conhecia a morte nos campos de batalha por ter presenciado isso de perto. Em julho de 63, no início da Batalha de Gettysburg, soldados confederados avançaram em linhas retas contra o inimigo no campo de batalha. Os soldados da União dizimaram os confederados. O general Alfredo Iverson afirmou que seus homens morreram honradamente. Eles lutaram nobremente e pereceram sem que nenhum homem recuasse. Nenhuma galhardia e heroísmo maiores foram demonstrados. Os soldados confederados não viam a morte no campo de batalha de forma tão romântica quanto Iverson. Pareciam travar guerras distintas. Os soldados de Iverson lembravam-se de ficar agachados na lama enquanto as balas zumbiam acima deles. Um dos homens de Iverson descreveu o momento em que 9 de seus companheiros foram mortos em uma única rajada. Quando isso vai acabar? Segundo o livro, as táticas de fuzileiros e infantaria, Levy e Hardy visavam proteger os soldados do norte e do sul durante os destacamentos. Itens: carne de porco, pão, carne bovina, legumes, batatas, ervilhas, canjiquinha, café torrado, feijão e açúcar. Ambos os lados da guerra tiveram dificuldades para fornecer necessidades básicas aos soldados. Mas os confederados, especialmente Johnny Reb, mal recebiam as rações citadas. Os soldados confederados viviam de pão de milho, café, cigarros e o que conseguissem roubar. Qualquer comida que os soldados conseguiam pegar frequentemente ficava infestada de insetos, especialmente arroz ou grãos, em poucos dias. Tudo isso fazia com que os soldados tivessem que contar com sua astúcia para sobreviver. Os soldados complementavam suas rações escassas, procurando comida na terra, recebendo caixas de alimentos de suas famílias ou trocando itens com outros soldados, mesmo que trocassem com o inimigo. Sim, era comum soldados da União trocarem café por tabaco com confederados, longe dos oficiais. Soldados da Guerra Civil dificilmente sobreviviam a ferimentos graves em batalha. Imagine isso: você afasta o inimigo atirando a cada 30 segundos, mas é atingido no estômago enquanto recarrega o mosquete. Na década de 1860, soldados feridos da Guerra Civil precisavam deitar no gramado e fingir-se de mortos. Eles eram baleados esperando que uma ambulância passasse e cuidasse do ferimento. Se tivessem sorte, tinham uísque para aliviar a dor. Se tivessem mais sorte, uma ambulância puxada por cavalos levaria suprimentos médicos e cuidaria dos soldados. Se a ambulância não chegasse até eles no campo de batalha, provavelmente morreriam. Não vamos dourar a pílula. Levar um tiro do inimigo com o mosquete Springfield modelo 61 era ruim, muito ruim. Mas sabe o que era pior? Doença. Você até poderia sobreviver a um tiro, mas se adoecesse ou tivesse uma infecção durante a guerra mais sangrenta dos Estados Unidos, estava praticamente morto. Para colocar em perspectiva, a União perdeu 4.000 vidas por disenteria e diarreia. Para comparar, a União perdeu 4.000 vidas por disenteria, o que equivale a 10 batalhas de Gettysburg. Mais homens morreram de doenças do que por qualquer outra causa durante a Guerra Civil, escreveu o soldado raso da União, Theodore Gerrish, sobre as condições da Guerra Civil que enfrentou. Um dos piores aspectos da situação era a grave doença dos soldados. Os homens não estavam acostumados ao clima, exposição e comida, tornando tudo muito diferente da vida em casa. Infecções eram comuns, pois os médicos não esterilizavam os equipamentos. Durante o conflito, trabalhadores dos hospitais amputaram milhares de homens, e ao menos 1 em cada 4 morreu por infecção. Lembramos por que a Guerra Civil ocorreu, mas não entendemos como achavam que americanos negros ajudariam a destruir a União.
Como os confederados estavam, com razão, preocupados em armar seus escravos, os homens negros do sul foram recrutados principalmente para trabalhos nos acampamentos. A Confederação só tentou recrutar escravos nas últimas semanas da guerra. Quando a União recrutou soldados negros, Jefferson Davis declarou que, se capturados, seriam escravizados ou executados. Líderes confederados zombaram ao sugerirem recrutar escravos. Em 13 de março de 1865, o Congresso Confederado autorizou o alistamento de soldados negros sem garantir liberdade após a guerra. A medida não teve efeito, pois o conflito acabou menos de um mês depois. Como soldado da Guerra Civil, se você não estivesse disparando seu mosquete contra o inimigo no campo de batalha ou dormindo, estaria fazendo exercícios com sua tropa. Os soldados passavam a maior parte do tempo acordados, se preparando para o combate ativo, limpando suas armas e aprendendo exercícios e formações de combate, com ocasionais turnos de guarda ou longas marchas. O soldado Theodore Gerrish contou que no início da guerra, os soldados estavam despreparados e nunca tinham feito exercícios. Uma banda sem treino tocava para nós. Cada músico seguia um ritmo e cada soldado marchava diferente. Tentávamos acompanhar, mas marchávamos, corríamos, parávamos e não conseguíamos manter o passo. Mesmo os soldados negros respeitáveis sofriam discriminação e recebiam salários desiguais nos anos 60, mesmo lutando pela União. A União só recrutou soldados negros a partir de 1862, intensificando após a proclamação da emancipação em 1º de janeiro de 1863. Apesar do pagamento previsto no ato da milícia, de 1862 soldados negros ganhavam bem menos pelo mesmo trabalho. Soldados negros ganhavam $10 mensais, com possível desconto de $3 para roupas, enquanto brancos recebiam $13 e auxílio de $3,50 para vestuário. Se você fosse um dos centenas de milhares de soldados na linha de frente, carregando seu mosquete com balas e pólvora e disparando a cada poucos segundos, se fosse rápido, havia uma boa chance de seus braços estarem inutilizados ao final do dia. Mosquetes raiados usados pelos soldados pesavam até 4,5 kg e tinham recuo tão forte que podiam inutilizar o braço ao disparar. O soldado confederado Sam R. Watkins relatou: "Após me despir, vi meu braço machucado, cheio de hematomas e sangue, do pulso ao ombro e muito dolorido. Disparei 120 vezes naquele dia. Esses mosquetes também superaqueciam e dificultavam a recarga", disse Watkins. "Meu braço ficou tão quente que frequentemente a pólvora explodia antes que eu pudesse empurrar a bala até o fim, e eu frequentemente tinha que trocar meu mosquete pelo de um camarada caído." Esquecemos de mencionar uma coisa que os soldados faziam quando não estavam lutando, dormindo ou limpando o rifle. Eles liam e escreviam como se isso estivesse na moda. Era realmente importante para os soldados lerem tudo o que conseguiam encontrar e escreverem para seus entes queridos com a maior frequência possível. Os soldados tinham dificuldade em descrever os horrores do conflito em suas cartas para casa. Muitos achavam difícil relatar experiências ao público civil, mas alguns tentaram. Charles Carroll Maury, capitão da União, descreveu um confronto de forma direta. "Logo depois que chegamos ao local, começamos a atirar, e logo após eu ter disparado minha arma na direção da cabeça de um Johnny, virei-me para recarregar. Vi um rebelde que tinha me avistado através de seu mosquete. Minhas pernas ficaram curtas rapidamente, ou era uma junta nelas. Me abaixei fora do campo de visão dele e ouvi a bala zunir acima da minha cabeça. Então, sabendo que o perigo havia passado, me levantei e terminei de recarregar." Maury se sentiu sortudo por estar vivo, escrevendo: "Não sei o que dizer primeiro, mas vamos dizer, louvado seja Deus por sua bondade em poupar minha vida, enquanto tantos dos nossos bravos companheiros caíram vítimas dos tiros do inimigo." Ao lembrar dos soldados dos Hellesynpuetia na Segunda Guerra, pensamos no dia D e na invasão da Normandia. A Segunda Guerra Mundial trouxe inovações como produtos químicos contra infestações, calçados para manter os pés secos e regulamentos sobre água, latrinas e alimentação. Alguns desses esforços foram mais bem-sucedidos do que outros, e é claro, lama, insetos, doenças e sujeira ainda eram problemáticos.
Hoje vamos ver como era a higiene dos soldados americanos na Segunda Guerra Mundial e descobrir o quão fedorenta ela foi. Condições de guerra atraem insetos que espalham doenças para combater essa propagação. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e seus equivalentes globais tomaram medidas para prevenir possíveis epidemias. No fim dos anos 30, cientistas suíços da Geigy criaram o inseticida DDT, conhecido como diclorodifenil tricloroetano. Paul Müller recebeu o Nobel de Medicina e Fisiologia em 1948 por seus esforços. O logo do DDT foi enviado ao Zimmer Schneemann para o epidemiologista Dr. Fred. Sober virou um dos principais defensores e convenceu o governo egípcio a usá-lo contra um surto de malária. Entre 1943 e 1944, com apoio extra da Fundação Rockefeller e de países aliados. Em 1944, o DDT era pulverizado sobre milhões de civis e militares no Mediterrâneo e Sudeste Asiático. A questão sobre o DDT era que ele era fácil de fabricar, acessível e eficaz. O produto químico incolor e quase inodoro eliminava piolhos, mosquitos, ácaros e outros insetos, reduzindo muito a propagação de doenças como malária e tifo. O sucesso do DDT salvou milhões e foi visto como solução para o tifo, praga que surgia após grandes guerras. O sucesso do DDT aumentou sua demanda, levando a oferta ao público no fim dos anos 40. Governos, fazendeiros e jardineiros usaram DDT em grande escala, pulverizando-o em pessoas, plantas e animais. Apesar dos alertas sobre desequilíbrio ambiental, os efeitos a longo prazo do DDT ainda eram desconhecidos. Após a Primeira Guerra Mundial, o governo dos IPUs criou lavanderias e instalações de lavagem a seco, permanentes em várias bases do país. Com a Segunda Guerra Mundial, os serviços de lavanderia passaram a atender o exterior. No Campo Lee, na Virgínia, as tropas eram treinadas para usar máquinas de lavanderia móveis durante semanas após concluírem o treinamento. Unidades de lavanderia, com 3 oficiais e 5 soldados, eram enviadas de 40 lavanderias móveis. Parecendo caminhões semi-reboque, cada uma tinha até 6 unidades e lavava cerca de 125 libras de roupas por hora. Oficiais, soldados e alguns civis pagavam pela lavagem das roupas, com preferência para os oficiais. Homens pagavam centavos por fardo, pois a lei que tornaria a lavanderia gratuita não foi implementada. Eles cobravam dos soldados pela lavagem das roupas. Os militares usavam banhos públicos. Assim como as lavanderias, os chuveiros tinham o objetivo de mantê-los limpos para combater piolhos e outras infestações, ao mesmo tempo em que aumentavam o moral. As instalações de banho tinham de 4 a 8 chuveiros e áreas extras de desinfecção. Doenças venéreas eram frequentes na Segunda Guerra Mundial, e muitos veteranos retornaram com sífilis e gonorreia. Autoridades do Exército intensificaram esforços para ajudar militares a tomar boas decisões em exames médicos e registrar surtos de doenças venéreas. O Acordo de 8 pontos, abordagem mais ativa, controlou a solicitação perto das bases. Uma infração federal estabeleceu centros de tratamento rápido para doenças venéreas e incentivou estratégias para tratar a doença, permitindo que os homens permanecessem em serviço ativo. Militares passaram a usar penicilina, novo remédio eficaz contra doenças venéreas, além dos tradicionais com arsênico e enxofre. O Departamento de Guerra do Exército passou a distribuir panfletos com informações mais explícitas do que nunca aos militares. Os homens recebiam instruções de higiene, informações sobre profilaxia e eram orientados a buscar tratamento imediato ao surgirem sintomas de doença venérea. Os soldados eram orientados que evitar doenças venéreas era só ficar longe das mulheres. Difícil discordar disso.
Pé de trincheira é uma condição séria que resulta dos pés de uma pessoa ficarem molhados por longos períodos de tempo. Como isso foi um problema na Primeira Guerra Mundial, os militares queriam dar aos homens uma forma de manter os pés secos e aquecidos. Na Grã-Bretanha, mulheres foram incentivadas a fazer meias para soldados, enquanto fábricas têxteis nos USSR adaptaram a produção. Em 44 botas impermeáveis com forro foram distribuídas aos homens. A bota tinha borracha, couro e feltro interno para reter o calor. As botas foram feitas pela LL Bean, versão do seu principal calçado de caça. Nem sempre havia botas para todos ou nos tamanhos certos, mas funcionavam bem se usassem e trocassem meias de lã regularmente. A pouca ventilação das botas obrigava a trocar as meias com frequência para evitar problemas. Pés macerados ou pé de bota têm a sola parecendo papel mata-borrão molhado. Os militares também criaram equipes de conserto de botas, dando aos soldados a oportunidade de fazer reparos de qualidade em seu calçado. Na Primeira Guerra Mundial, os homens dependiam de contratados locais, que frequentemente entregavam trabalhos ruins com materiais inadequados. Manter os homens limpos e apresentáveis. Segundo regulamentos do Departamento de Guerra, em 1942, os dentes deviam ser escovados ao menos uma vez ao dia. Gengivite, ulcerativa, necrosante ou boca de trincheira era frequente na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A boca de trincheira, causada por estresse, má higiene bucal e desnutrição, gerava sangramento, dor e deterioração gengival. Houve inúmeros esforços para tentar combater a boca de trincheira. O pó dental virou item comum nos kits de higiene, e os homens eram obrigados a escovar os dentes diariamente, hábito mantido por muitos após voltarem para casa. As tropas passaram a receber creme dental, antes considerado luxo. Após a Segunda Guerra Mundial, o creme dental se popularizou entre todas as classes sociais. Itens e kits de higiene tinham escova de dentes, lâminas, sabonete e creme de barbear. Os homens também recebiam chiclete, balas, tabaco, fósforos e cigarros, hábito, infelizmente, levado por muitos soldados para casa. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mesmas regras para a higiene pessoal que existiam em décadas anteriores continuavam em vigor, mas as técnicas usadas para ensinar essas regras variavam significativamente. No início do treinamento de higiene, os soldados assistiam a um filme sobre limpeza para incentivar cuidados pessoais e coletivos. Assim que as unidades recebiam suas ordens e sabiam o destino, elas recebiam então um treinamento de higiene específico para o local. Tropas indo para a Europa recebiam informações sobre tifo e pé de trincheira com recursos visuais. No Pacífico, informavam sobre malária, segurança da água e parasitas. O uso de mídia visual para promover a saúde pública não foi inovação militar, pois cartazes, panfletos e exposições já eram comuns nos anos 30. O início da Segunda Guerra Mundial aproximou as companhias cinematográficas das Forças Armadas. O exército dos Sixth Seal assumiu a Kaufman Astoria Films, em Nova York, para produzir filmes de treinamento e propaganda, enquanto a Força Aérea usou os estúdios Hell Road, na Califórnia. Os vídeos eram cômicos e informativos. Personagens como o soldado Snafu e o soldado McGillicuddy apresentavam mandamentos sobre limpeza e saúde, além de contarem histórias de advertência sobre o que poderia dar errado. O Departamento de Guerra também usou filmes para educar sobre doenças venéreas. O filme sobre DSTs, com conteúdo explícito, trazia um relato direto dos efeitos das doenças venéreas, que podem surgir por relações sexuais. Os militares foram informados de que precisavam assistir, entender e internalizar o filme se nosso país quisesse defender com sucesso nosso direito de viver ao estilo americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares do Sigo Estrangeiro recebiam mensagens conflitantes sobre água. Apesar das orientações de higiene, usavam fontes locais para se lavar e lavar roupas sempre que possível. Porém, isso trazia riscos,
pois a água local causava parasitas, infecções de pele e outros problemas de saúde na ilha. Nas Filipinas, homens eram aconselhados a evitar água doce para nadar e lavar roupas por causa do alto risco de esquistossomose, a febre do caramujo. A esquistossomose, vista também em tropas no norte da África, era causada por um verme parasita que infectava os sistemas urinário ou digestivo. Devido aos surtos de esquistossomose, os militares aumentaram as restrições, ordenando que as tropas usassem apenas água de pontos aprovados. Está proibido usar água doce, rio, pântano, lagoa ou campo de arroz para beber, tomar banho, lavar roupas, veículos, pisos ou entrar na água. Militares entregaram botas de borracha e equipamentos de proteção a engenheiros e soldados em áreas de risco, junto com programas educativos. Na época, também divulgaram desenhos animados, destacando a prevenção da febre do caramujo. No que diz respeito a manter o preparo dos alimentos o mais limpo possível, havia regulamentos contra pegar comida de civis e contra comer em certos restaurantes. No Reino Unido, tropas americanas podiam comer em restaurantes, mas no continente isso era proibido. Dito isso, manter os padrões de higiene enquanto estavam longe do acampamento era difícil, para dizer o mínimo. Os comandantes sabiam que os soldados conseguiam comida e água de fontes não autorizadas, mesmo que isso fosse estritamente proibido. Isso era especialmente verdade à medida que as rações passaram a ter menos carnes, frutas e variedade geral durante o conflito. Para melhorar a qualidade e limpeza dos alimentos, o pessoal de cozinha recebia treinamento especial antes de ir para os acampamentos no exterior. Um grupo de especialistas em saneamento fazia visitas regulares aos refeitórios para garantir que os cozinheiros e preparadores de alimentos mantivessem a si mesmos e a comida limpos. Oficiais criaram técnicas eficientes para agilizar as filas das cafeterias. Ordens sobre o uso de utensílios eram dadas, e o pessoal médico podia realizar exames extras nos manipuladores de alimentos quando necessário. A eficácia dessas precauções contra doenças transmitidas por alimentos é debatida. Durante a guerra, foram registrados 190 surtos de intoxicação alimentar, afetando mais de 22 mil pessoas. Durante a guerra, militares tomavam banho diário na guarnição e no campo, ao menos semanalmente. Mantenha o cabelo curto e a barba aparada. Era uma escolha difícil, principalmente em regiões com pouca água, como o norte da África. Para as tropas britânicas, a escolha do que fazer com a água era decidir se fariam chá com a água do barbear ou se fariam a barba no chá. As tropas alemãs no norte da África recebiam só 1 galão diário, insuficiente no verão. As tropas americanas, assim como muitos de seus colegas internacionais, recebiam lâminas de barbear e creme de barbear em seus kits de higiene, itens que podiam carregar em uma caixa de charutos ou algum recipiente semelhante. Barbeiros militares usavam os suprimentos disponíveis e às vezes equipamentos enviados por familiares. Homens podiam ir a barbeiros locais, mas o exército do Zilarzerio proibia cortes de cabelo ou barba em locais insalubres. Após a proibição do exército dos Zilarzerio de frequentar barbearias restritas, os barbeiros passaram a adotar práticas mais higiênicas. Após a saída dos Isumani Sambira da Guerra do Vietnã, em 1973 militares consideraram impossível buscar soldados mortos e desaparecidos nos campos de batalha. Muitos desses homens foram mantidos como prisioneiros de guerra pelos norte-vietnamitas, o que foi muito difícil. Então hoje vamos dar uma olhada em como era a vida de um prisioneiro de guerra no Vietnã. Ok? Chama John Rambo e o coronel James Braddock. Vamos atrás de prisioneiros de guerra. Lutou de 54 a 1975. A Guerra do Vietnã envolveu o governo comunista do Norte e seus aliados Viet Cong contra o governo do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Os norte-vietnamitas, após expulsarem os franceses, queriam unificar o país sob o comunismo. Mas os sul-vietnamitas desejavam buscar relações mais próximas com países ocidentais como os Estados Unidos. O conflito teve alto custo humano. 1 milhão de soldados norte-vietnamitas e Vietcongues, além de 100 a 250 mil sul-vietnamitas, morreram.
Mais de 58 mil soldados americanos e mais de 2 milhões de civis morreram. Também houve prisioneiros de guerra. Boa parte dos campos para prisioneiros de guerra americanos ficava em Hanoi ou arredores, onde sobreviviam em celas quase inabitáveis. Prisioneiros de guerra deram nomes criativos às prisões, como Zoológico, Pássaro Sujo, Rua da Miséria e Pilha de Pedras. Mas a prisão Alcatraz, no centro-norte de Hanoi, talvez tenha sido a pior. A instalação, conhecida por celas minúsculas e semelhantes a masmorras, abrigava prisioneiros problemáticos isolados pelos norte-vietnamitas. Como o piloto naval Jeremiah Denton, famoso por confirmar o maltratamento de prisioneiros de guerra, quando ele piscou tortura em código Morse durante um filme de propaganda. Embora Alcatraz fosse o mais severo, a prisão mais famosa era a Rua La. A chamada Hilton de Hanoi, construída pelos franceses, foi palco de alguns dos piores tratamentos a prisioneiros americanos. Entre eles estava o tenente-coronel Robert Sturm, imortalizado na foto Explosão de Alegria. Após sua libertação, assim como o futuro senador dos Estados Unidos e candidato à presidência John McCain. Mais de 90% dos prisioneiros de guerra americanos eram tripulantes da Força Aérea, Marinha e fuzileiros navais. Jeremias Denton foi capturado ao liderar uma frota de 8 aviões em missão de bombardeio no norte do Vietnã em 18 de julho de 1965. O avião de Jeremias Denton foi danificado e ele se ejetou perto de Phan Hoa. Ele foi capturado e ficou 8 anos como prisioneiro de guerra. Em 6 de outubro de 1967, John McCain voava em missão de bombardeio sobre Hanoi, quando seu A-4E Skyhawk foi atingido por um míssil. McCain se ejetou da aeronave, mas quebrou ambos os braços e uma perna no processo, como se quebrar 5% dos membros já não fosse ruim o suficiente. Ele caiu no lago com o paraquedas e quase se afogou. Ele foi puxado para a margem por alguns soldados norte-vietnamitas que o levaram para o Hanoi Hilton, onde ele permaneceria pelos próximos 5 anos e meio. Roberto Sturm foi abatido sobre Hanoi um dia após McCain, também liderando uma missão de bombardeio. Como McCain, ele ficou mais de 5 anos em cativeiro. Desde o início, os norte-vietnamitas afirmavam que os Ilap Mun-po nunca declararam guerra oficialmente. Seus prisioneiros americanos eram criminosos e, por isso, não tinham direito às proteções da Convenção de Genebra. Assim, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha geralmente não podia inspecionar ou monitorar o tratamento dos prisioneiros. As condições de vida podiam variar bastante dependendo de onde o prisioneiro de guerra estava preso, sendo que as condições para aqueles mantidos no sul geralmente eram mais precárias. Por exemplo, os campos no sul, geralmente em pântanos ou florestas de dossel triplo, não tinham alojamentos. Prisioneiros eram mantidos em gaiolas de bambu tão pequenas que não podiam ficar em pé. Não havia camas e os prisioneiros dormiam no chão de bambu ou terra de suas gaiolas. Como os campos eram abertos, a malária era comum e os prisioneiros lidavam com animais como cobras, escorpiões, sanguessugas, centopeias e formigas. E se isso já não fosse ruim o bastante, durante a temporada de monções, os campos geralmente se transformavam em enormes poços de lama. Os prisioneiros do norte, por outro lado, geralmente viviam em celas. Havia celas pequenas para 2, celas maiores para 8 a 40 pessoas e celas de isolamento para oficiais superiores e prisioneiros considerados resistentes. Robert Sturm ficou mantido em uma dessas celas de isolamento por um ano inteiro. O tempo passa mais devagar, sem nenhuma bola de beisebol como Steve McQueen. As celas atingiam até 120 graus no verão, com pouca ventilação, e 40 graus no inverno. Estavam infestadas de camundongos, baratas, mosquitos e grandes ratos. Apesar de melhores que os campos do sul, o Hanoi Hilton estava longe de ser um resort. Os prisioneiros do sul recebiam só 2 ou 3 tigelas de arroz por dia. E como os campos mudavam muito, era preciso transportar e armazenar o arroz. Isso queria dizer que ele já estava podre e cheio de insetos e fezes de rato ao ser servido. Prisioneiros de guerra relataram comer carne de ratos, elefantes, macacos, cachorros e cobras.
Eles também podiam, ocasionalmente, procurar verduras para adicionar às refeições, mas como não tinham sapatos, a busca era perigosa e apresentava risco de ferimentos e infecções. No início, alguns prisioneiros no norte recebiam 3 refeições diárias, com pão, carne e vegetais. Muitas vezes, a carne era só cabeça de frango ruim e peixe podre, e os vegetais vinham sujos de excrementos humanos usados como adubo. E em alguns dias, uma refeição era apenas um punhado de arroz e uma tigela de água morna. Então, fosse você mantido no norte ou no sul, a alimentação não era lá essas coisas. Prisioneiros de guerra que retornaram em 1973 estimaram que 95% sofreram abusos com métodos variados em intensidade e tempo. Grilhões nas pernas e cepos nos tornozelos eram frequentes. Prisioneiros ficavam até 5 dias trancados, sem comida, água ou pausas para o banheiro. Um prisioneiro de guerra relatou ficar 5 dias nesse estado. E antes que você pergunte, como dormiam? A privação do sono era um abuso frequente. Prisioneiros eram forçados a sentar em banquinhos ou blocos desconfortáveis de cerca de 20 centímetros. Eram agredidos ou levavam gritos a cada meia hora para não dormirem, e o castigo podia durar dias. O isolamento completo também era uma opção. Os prisioneiros eram trancados em um quarto completamente escuro, sem circulação de ar, muitas vezes por semanas seguidas. Essas celas eram sujas, cheias de ratos e aranhas, e os presos frequentemente despidos, outra forma de privação de sono. Ninguém dorme muito na masmorra de aranhas pelado. Espancamentos eram comuns. Os prisioneiros sofriam agressões dos guardas, que quebravam costelas, dentes e narizes com cacetetes ou armas. Eles aguentavam chicotadas frequentes com chicotes de bambu ou borracha de pneus velhos. John McCain era espancado a cada 2 ou 3 horas por guardas que queriam extrair uma confissão de crimes de guerra. Prisioneiro de guerra. Jeremiah Denton confirmou e acrescentou: eles ficavam sérios ao usar o truque da corda. O que era o truque da corda? Você pergunta? Vou poupar os detalhes mais horríveis. Era uma técnica cruel em que o prisioneiro era amarrado e pendurado no teto, causando fraturas nos braços e deslocamento dos ombros. Esse não é um truque muito divertido. Porém, veteranos de guerras de séculos atrás já relatavam esses sintomas. O transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, só foi oficialmente reconhecido como uma condição de saúde mental em 1980. Sintomas incluem flashbacks, memórias perturbadoras e crises de ansiedade após um evento traumático. A Guerra do Vietnã se encaixa nisso. Mesmo após mais de 5 décadas, muitos veteranos ainda sofrem com TEPT vindo do Vietnã. O Centro Nacional para TEPT estima que cerca de % dos veteranos do Vietnã tiveram TEPT em algum momento, mas a vida continuou para os prisioneiros de guerra. Após ser libertado em 12 de fevereiro de 1973, Jeremiah Denton recebeu a Cruz Naval. Em 1976, Denton escreveu o livro Quando o Inferno Estava em Sessão sobre suas experiências. O livro foi adaptado para um filme de TV em 79, estrelado por Hal Holbrook como Denton. Em 1980, Denton foi eleito senador pelo Alabama, exercendo o cargo por 6 anos. Ele morreu aos 90 anos em 28 de março de 2014. Robert Sturm foi libertado do cativeiro em março de 73 com outros prisioneiros de guerra americanos. Ele retornou para a base aérea Travis, na Califórnia, e reencontrou a família na pista. O fotógrafo da Associated Press, Slava Salvader, registrou o momento em uma foto icônica chamada Explosão de Alegria, que ganhou o prêmio Pulitzer. Isso nunca alegrou Sturm. 3 dias antes de voltar à Califórnia, a esposa de Sturm terminou o casamento. No divórcio, ela ficou com a guarda de 2 filhos, a casa e quase metade da pensão de Sturm. Segundo relatos, o retorno para casa foi decepcionante. Mas Sturm perseverou, depois de se aposentar da Força Aérea. Em 75, ele conseguiu trabalho como piloto corporativo e acabou entrando para a Ferry Steel Works, em São Francisco, uma empresa fundada por seu avô. Sturm recebeu uma estrela de prata pelo serviço militar, junto a outros 108 prisioneiros de guerra,
John McCain foi libertado em 14 de março de 1973. Os ferimentos da guerra o deixaram incapaz de levantar os braços acima da cabeça. Apesar de recuperar o status de voo, ele se aposentou da Marinha como capitão. Em abril de 81, McCain concorreu e foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 83. Em 87, foi eleito para o Senado dos Estados com grande vitória e em 2008 concorreu à presidência dos Estados. Apesar de perder a eleição, ele seguiu no Senado até falecer em 5 de agosto de 2018. Como entender batalhas históricas, especialmente as de 3 dias com 150 mil pessoas, cada um com sua própria história de coragem, tolice ou puro instinto de sobrevivência? A Batalha de Gettysburg é esse tipo de batalha. Listas de regimentos e brigadas, cronogramas detalhados e mapas com blocos e setas não conseguem transmitir isso ao público em geral. Episódios marcantes, com riscos claros e personagens memoráveis, ficam na memória. Hoje, no Weird History, veremos histórias de Gettysburg, onde a névoa da guerra se dissipa e revela a humanidade de todos. Certo, soldados? Em formação. Soldados confederados e da União se enfrentaram pela primeira vez em Gettysburg, em julho de 1863. A maioria dos 2.400 civis da cidade agiu como qualquer pessoa sensata. Eles saíram do caminho, ou ficaram trancados em suas casas e porões, ou foram para algum lugar menos propenso a receber balas de canhão. Mas não John Burns, de 79 anos, embora algumas fontes digam que ele era mais velho. Por que não aumentar a lenda? Lutou meio século antes na Guerra de 12 e não aceitava rebeldes dominando sua cidade natal. Ao ouvir o combate, disse à esposa que iria ver o que ocorria, pegou seu velho mosquete e saiu para entrar na história. Burns se aproximou de vários oficiais da União oferecendo seus serviços. Os homens da União acharam esse sujeito peculiar divertido, mas Burns não desistiu. Deram a ele um rifle moderno de um soldado ferido. Com a luta intensa, Burns se abrigou atrás de uma árvore e atirou nos confederados que avançavam. Ele foi ferido 3 vezes nos intensos combates daquele dia. O sargento George Eustace descreveu: por volta do meio-dia, vi um velhinho vindo pela retaguarda. Lembro que ele vestia um casaco longo com botões de latão e carregava um rifle. Nós, rapazes, começamos a zombar dele quando se aproximou. Ninguém em sã consciência escolheria esse lugar. Ao ser questionado sobre o motivo de sair naquele momento, ele disse que os rebeldes tinham assustado ou ordenhado suas vacas e que se vingaria deles. Depois, os soldados da União deixaram o ferido Burns para trás ao recuar pela cidade, e ele foi encontrado pelos confederados. Se soubessem que ele lutava sem uniforme, poderiam executá-lo, mas Burns descartou a arma e fingiu ser um civil indefeso no fogo cruzado. Cirurgiões confederados o trataram e ele pôde voltar para casa. Burns recebeu uma estátua em Gettysburg e teve seu valor reconhecido em relatório pós-batalha do Major-General Abner Doubleday. Agradeço especialmente a John Burns, cidadão de Gettysburg, que, com mais de 60 anos, pegou seu mosquete e se ofereceu ao coronel Wister, do 150º Regimento de Voluntários da Pensilvânia. O coronel Wister sugeriu que ele lutasse na floresta, onde havia mais abrigo, mas ele optou por se unir à nossa linha de atiradores nos campos abertos. Os civis de Gettysburg precisaram decidir o que fazer quando 2 exércitos lutaram na cidade. Alguns preferiram esperar em casa ou nos porões, enquanto outros optaram por ajudar os soldados da União. Matilda Tilly Pierce deixou sua casa antes dos combates. Indo com amigos para uma casa de fazenda que eles achavam que ficaria longe da ação, a casa de fazenda acabou ficando mais perto da batalha do que Tilly esperava. Ficava perto de Little Round Top, onde ocorreram combates ferozes e as unidades estavam próximas. Era inevitável que a casa de fazenda servisse de apoio. Como hospital de campanha, Tilly forneceu comida, água e ajudou cirurgiões e enfermeiros aos feridos. Tilly depois escreveu um livro de memórias sobre suas experiências, dizendo:
viu um soldado exausto rastejando de mãos e joelhos enquanto a infantaria passava. Um oficial gritou com xingamentos para que ele marchasse, mas o homem disse que não conseguia. O oficial levantou a espada, golpeou o soldado algumas vezes e seguiu em frente. Não se importou com o que fez, pois era guerra e comandantes costumam deixar companheiros para trás. Deve ter sido difícil para um jovem ver isso. A história dela mostra que a guerra não afeta só exércitos, seu impacto se espalha. Samuel Wilson Jr. era correspondente do The New York Times e cobriu o confronto em Gettysburg ao vivo. Seu filho Bayard era primeiro-tenente e comandava uma bateria na 4ª Artilharia dos Isunylayo durante os combates. No primeiro dia, o tenente Wilson foi atingido na perna direita por uma bala de canhão confederada e morreu depois. Wilson soube da morte do filho durante os combates, mesmo sentindo dor. Ele escreveu uma mensagem para o New York Times do nosso hospital de campanha da União em julho, no dia seguinte à batalha, supostamente olhando para o corpo do filho enquanto escrevia. O primeiro e o último parágrafo da mensagem, que descreviam o evento, sugerem o estado de espírito enlutado do escritor. Quem pode narrar uma batalha com os olhos fixos em uma figura central de interesse profundamente absorvente? O corpo sem vida de um primogênito esmagado por um projétil em uma posição onde uma bateria nunca deveria ter sido enviada e abandonado à morte. Se os cirurgiões não ousavam ficar no prédio, o que dizer da luta? Minha caneta está pesada. Ó mortos que em Gettysburg batizaram com sangue o segundo nascimento da liberdade na América, como são invejados. Curiosamente, a linguagem do último parágrafo de Wilson foi ecoada no discurso de Gettysburg de Lincoln, feito 4 meses depois, onde ele falou sobre um novo nascimento de liberdade para a nação. O coronel Joshua Lawrence Chamberlain, que liderou o 20º Regimento do Maine e defendeu Little Round Top da Brigada do Alabama do general confederado Evander Law, tornou-se um dos personagens mais famosos de Gettysburg. Isso ocorre porque ele viveu muitos anos para contar sua história e foi personagem central no romance de Michael Shara, Anjos Assassinos, adaptado para o filme Gettysburg. Mas também é porque a carga de baioneta que ele ordenou, embora talvez não tenha literalmente salvado o exército do Potomac, como foi sugerido, com certeza não atrapalhou. Chamberlain se preocupava com mais do que táticas naquele dia. 2 irmãos estavam com ele no 20º Maine, mas só um era combatente. Tom Chamberlain era oficial do regimento. Seu irmão John se alistou como não combatente e foi à linha de frente cuidar dos feridos. Antes da luta em Little Round Top, Chamberlain disse ao irmão Tom: "Hoje será um dia difícil para a mamãe." Os 3 irmãos Chamberlain sobreviveram milagrosamente à Batalha de Gettysburg, mas ficaram com cicatrizes. Em carta à esposa, após a batalha, Chamberlain relatou que seu irmão John foi preso brevemente pelo inimigo. "O peso no meu coração torna muito difícil para mim escrever uma carta que deveria ser apenas de alegria e gratidão. Meu querido irmão foi feito prisioneiro na luta e libertado sob palavra no campo pelo inimigo. Eles o roubaram de absolutamente tudo. Ele tinha os instrumentos cirúrgicos, mas não foi ferido. Mesmo assim, chegou até mim descalço e de mãos vazias, quase sem nada." A sobrevivência dos irmãos foi uma exceção em uma luta que destruiu famílias por gerações. Wesley Cope, soldado nascido em Gettysburg, era carreteiro e conhecia bem a região, além de ter um amigo chamado Jack Skelly. Cope mudou-se para a Virgínia antes da guerra, mas voltou à sua cidade natal como integrante da 2ª Infantaria da Virgínia. Integrante da Brigada Stonewall do 2º Corpo de Richard Edwards, Cope morreu lutando em sua cidade natal, na Fazenda Cope, ampliando a tragédia. Seu amigo Skelly, da 7ª Infantaria da Pensilvânia, também morreu na batalha. Embora não tenham se encontrado lá, ambos tiveram o mesmo destino trágico. Uma lenda surgiu sobre Wesley Cope, dizendo que ele levava uma carta de Skelly para Jenny Wade, que entregaria se tivesse sobrevivido.
O corpo de Culp nunca foi identificado após a batalha e seu paradeiro é desconhecido. A história de Culp exemplifica como a guerra civil era pessoal, com soldados lutando em suas terras, às vezes contra conhecidos. Isso nos faz refletir. Por quê? Esta foi uma guerra singularmente angustiante na história americana. Entre 1965 e 1973, durante o conflito do Vietnã, dezenas de milhares de homens foram recrutados para as Forças Armadas dos Serum Was. Mas, fossem eles recrutados ou tivessem se alistado para ditar o próprio caminho profissional, essas pessoas tinham uma experiência dolorosamente comum: o treinamento. E nem mesmo um daqueles montagens rápidas dos anos 80 poderia acelerar esse processo. Então hoje vamos mostrar como era realmente o treinamento para a Guerra do Vietnã. Muito bem, cadetes, esquerda, direita, esquerda, direita. O treinamento básico tinha 152 horas, com 44 horas semanais por 8 semanas. Depois, o avançado durava mais 8 semanas. Durante todo esse tempo, os recrutas eram treinados para a linha de frente de forma exaustiva e rigorosa. No treinamento militar, um dos maiores desafios é acordar cedo para ver o nascer do sol, sem nem café para ajudar. Jerry Prater disse que a alvorada era tocada com clarins para os recrutas. Às 5 da manhã, mandavam eles levantar, tomar banho, se barbear, vestir o uniforme e formar o pelotão fora do alojamento até 5h30. O comandante ou um dos 2 oficiais de treinamento inspecionava os 4 alojamentos toda manhã após sairmos para o treinamento. O pelotão com melhor classificação diária e semanal ganhava privilégios, enquanto os outros 3 sofriam com o estigma. Além de lembretes constantes e assédio dos sargentos instrutores de que eles não estavam à altura, falando em sargentos instrutores que assediam. Lembra do personagem icônico do sargento instrutor R. Lee Ermey no filme Nascido para Matar, de Stanley Kubrick? Ermey foi sargento instrutor na Guerra do Vietnã e usou sua experiência no personagem. Isso significa que os recrutas eram sempre aterrorizados pelos superiores até serem considerados aptos. Como Larry Lett disse, os sargentos instrutores estavam sempre por perto. Sim, eles faziam de tudo para te aterrorizar, desmontar e reconstruir do jeito do exército. Se percebiam que você seguia o programa, te deixavam em paz e focavam nos que precisavam de mais motivação. Para que palestra motivacional com o sargento instrutor? Após acordarem antes do amanhecer, os recrutas não podem usar a desculpa: não grite ordens comigo antes do café, antes de comer ou beber. Eles calçaram as botas e já começaram correndo. Após o aquecimento de corrida, o desafio principal antes do café foi atravessar uma escada horizontal, parecida com um macaco adulto. Lett achou esse exercício difícil. Precisávamos completar 8 barras na escada horizontal antes de cada refeição. Quem não tinha calos nas mãos teve problemas. Caras durões das ruas de Baltimore e Detroit derramaram muito sangue nessas barras até criarem os calos necessários. Corríamos e fazíamos treinamento físico após o 3º café da manhã, indo correndo para quase todas as sessões de treinamento. Corremos sem parar, como Forrest Gump, que era um ótimo soldado. Não havia misericórdia nem na hora da refeição. Os recrutas precisavam seguir um protocolo rigoroso até para entrar no refeitório. Durante a refeição, instrutores gritavam para apressar ou reduzir a comida, direcionando ordens aos recrutas que precisavam emagrecer e aos soldados designados à cozinha. O serviço policial, chamado KP, tornava a vida mais difícil e era usado como punição para recrutas que erravam, resumiu Frater. KP, os designados para a cozinha, eram acordados por volta das 4h30 para se vestir e ir ao refeitório ajudar no preparo do café da manhã. Eles continuavam nessa tarefa até após o jantar e a limpeza do refeitório. Limpar era garantir tudo pronto e limpo para a próxima refeição, não apenas penalizar a louça suja. Pratos, bandejas, panelas, mesas, chão e até formigas que entraram na refeição, tudo incluído.
Prater disse que a tarefa de limpeza da cozinha que mais odiava era lavar panelas e frigideiras, pois eram muitas por refeição e ficavam muito sujas e difíceis de limpar. Mostra muito que a maioria preferia treino físico a lavar louça. Quase diariamente, os recrutas marchavam para o estande de tiro, geralmente distante dos alojamentos. Às vezes, exigia que os recrutas acampassem ou passassem um dia na praia. O veterano Fred Childs sabia da importância de ser um soldado habilidoso e eficiente em todas as áreas possíveis de combate, porque era isso que ele precisava aprender para sobreviver. Nosso instrutor perguntava: quais são os 2 tipos de soldados? Nós respondíamos: os rápidos e os mortos, sargento. Aí ele perguntava: que tipo de soldado você é? Respondíamos: o rápido, sargento. O treinamento físico dos recrutas envolvia pistas de confiança e obstáculos, mas isso não é um episódio típico de Wipeout. Soldados usavam força para superar barras, escalar paredes, fazer polichinelos e subir cordas, enfrentando calor, frio e clima intenso. No início, completar as pistas já era uma vitória, mas depois os recrutas tinham que cumprir tempos estipulados. O veterano Charles A. Wells Jr. comentou sobre a pista que menos gostava. O evento que eu menos gostava era rastejar vários metros sob arame farpado. Ráfagas de tiros de metralhadora contrastantes incentivavam ainda mais a ficar abaixado. Quem disse que reforço negativo não funciona? Falando em reforço negativo, o objetivo do treinamento básico era transformar civis, muitos sem vontade de estar ali, em soldados em pouco tempo. Além do intenso treinamento físico, os recrutas aprendiam conduta, comportamento, noções médicas, cortesia militar, código de uniforme, higiene, caráter e marcha. Então, um pouco menos de 76 e um pouco mais do que você esperava, minha bela dama. Apesar da educação holística, Mike Page sentiu-se despreparado ao ser enviado ao Vietnã. Faltava treinamento formal para nos preparar para lidar com a população asiática, sua língua, costumes, tradições e psicologia. Mesmo com ótimo treinamento e várias habilidades, um soldado podia não estar pronto para enfrentar um inimigo habilidoso e determinado, no contexto de guerra em montanhas, selva ou cidades. Depois de um longo dia, os recrutas geralmente não conseguiam ter uma noite de sono normal e ininterrupta. Cada recruta era obrigado a fazer a ronda noturna, que não é tão divertida quanto parece. Os recrutas ficavam em alojamentos antigos, de madeira, estruturas frágeis que não foram construídas pensando no conforto de ninguém. Então, das 21 horas até as 5 da manhã, ou seja, das 9 da noite até a 1 da manhã, um soldado por hora ficava de plantão. Ele patrulhava o alojamento para garantir que algo como uma faísca de cigarro perdida não fosse incendiar tudo e reduzir todos às cinzas. O soldado acordava o próximo para garantir que o acampamento não pegasse fogo à noite. Os soldados relaxavam e aproveitavam o tempo juntos ao receber cartas de casa nos momentos livres. À noite, os recrutas compartilhavam cartas, presentes ou histórias de seus entes queridos. Salvador de Blasio disse: esse ritual nos ajudava a passar o tempo e esquecer o que enfrentávamos. Qualquer coisa enviada era bem-vinda. A gente ficava muito feliz quando recebia alguma coisa, era ótimo. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortais da história, com mais de 1 milhão de militares e civis mortos. A vida de um soldado de trincheira era um verdadeiro inferno. Eles enfrentavam doenças, fome, ratos, cheiros horríveis, cadáveres por toda parte. E o mais importante, tinham que lidar com a realidade de que podiam morrer a qualquer momento. Hoje, vamos conhecer como era ser soldado de trincheira na Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918 britânicos, franceses, alemães, russos e otomanos lutaram em trincheiras. Caminhos lamacentos de cerca de 2 metros de profundidade e largura, cavados na linha de frente dos campos de batalha. Apesar de protegerem contra o fogo inimigo, as trincheiras causaram muitas mortes devido às condições insalubres. Quando você ouve falar das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pode imaginar um monte de passagens cavadas de forma rudimentar.
Mas essas trincheiras tinham um design estratégico proposital. Os aliados e as potências centrais projetaram suas trincheiras como um mecanismo de defesa. Armas pesadas e agressivas forçaram ambos os lados a se protegerem. Então as trincheiras se tornaram uma forma de manter a linha, sem expor os soldados à vulnerabilidade. As trincheiras também eram cavadas em zigue-zague e curvas, o que criava cantos e corredores, dando aos soldados melhores pontos de observação e esconderijos. Os zigue-zagues impediam inimigos de invadir a trincheira e matar todos, e cada trincheira tinha função específica. Algumas trincheiras serviam como áreas de espera para as tropas em R. Outras trincheiras eram usadas para armazenamento de suprimentos e outras ainda para descarte de resíduos. Tem algo divertido em estar coberto de lama pastosa. Pessoas pagam caro em spas sofisticados para cobrir-se de lama orgânica, buscando pele mais saudável. Na Primeira Guerra Mundial, ficar muito tempo nas trincheiras alagadas causava pé de trincheira, podendo levar à perda de dedos ou dos pés. O pé de trincheira era tão comum que afetou cerca de 5.000 soldados britânicos. Também foi descoberto na Primeira Guerra Mundial que os soldados faziam inspeções regulares nos pés uns dos outros. Os homens eram divididos em duplas e cada parceiro era responsável pelos pés do outro. Geralmente, aplicavam óleo de baleia para prevenir o pé de trincheira, comum no frio e na umidade. Alguns frequentadores de shows nos festivais de Glastonbury, Leeds e Download relataram pé de trincheira devido ao frio, umidade e lama constantes nesses eventos. Mesmo com técnicas médicas avançadas, que faziam com que os médicos estivessem mais preparados para cuidar da saúde dos soldados na Primeira Guerra Mundial do que em conflitos anteriores, ainda era comum que os soldados simplesmente adoecessem e morressem. O frio, a umidade e as condições insalubres nas trincheiras enfraqueciam os soldados e os deixavam suscetíveis a doenças. Piolhos nas trincheiras transmitiam doenças como febre das trincheiras. Soldados frequentemente acordavam com ratos comendo suas rações ou até a eles mesmos. Sim, os ratos eram tão ousados que chegavam a morder soldados enquanto dormiam. E não vamos esquecer que as trincheiras foram o berço de um dos surtos mais mortais da história, a pandemia de influenza de 1918. O sistema imunológico debilitado dos soldados da Primeira Guerra Mundial, enfraquecido por desnutrição, estresse do combate e ataques químicos, tornava-os mais suscetíveis à doença. A Primeira Guerra Mundial mudou em 2 de abril de 1915, quando forças alemãs surpreenderam soldados aliados na frente ocidental ao lançar mais de 150 toneladas de gás cloro letal contra 2 divisões coloniais francesas em Ypres, Bélgica. Os NUA, que entraram na guerra em 1917, também desenvolveram e usaram armas químicas. Harry S. Truman, futuro presidente, liderou uma unidade de artilharia dos Emil que usou gás venenoso contra alemães em 1918. Todos participaram. Na Primeira Guerra Mundial, 100.000 toneladas de armas químicas feriram 500.000 soldados e mataram quase 30.000, incluindo 2.000 americanos. Os ataques com gás eram aterrorizantes, trazendo um nível inesperado de guerra. Um ataque com gás podia ferir gravemente ou matar qualquer um que tivesse o azar de estar por perto. Também podia depender de como a brisa estava soprando naquele momento específico. Os soldados não ficavam meses seguidos nas trincheiras. Geralmente passavam de 1 a 7 dias nelas, em reserva ou descanso. Esse processo limitava o tempo que um soldado passava nas trincheiras sombrias, e a rotação era extremamente importante para controlar o estresse deles. Descanso pode ser enganoso. Com poucos soldados, os regimentos recrutavam para ampliar e consertar trincheiras. No outro extremo, alguns soldados iam a bordéis durante o tempo fora das trincheiras. Aos 18 anos, 1 milhão de soldados franceses já havia tratado ISTs. Soldados da linha de frente, expostos à morte e violência por dias, desenvolviam graves feridas psicológicas. O estresse da guerra de trincheiras causou ansiedade extrema e ataques de pânico. Oficiais médicos e militares chamavam de choque de bomba, o que hoje é conhecido como transtorno de estresse pós-traumático.
Soldados com choque de bomba eram enviados para casas de convalescença para se recuperar. O termo choque de bomba surgiu na Primeira Guerra Mundial. Soldados com essa condição foram julgados e até executados por crimes militares como deserção e covardia. Pense nisso. 266 soldados britânicos foram executados por deserção, 18 por covardia, 7 por abandonar postos sem autorização, 5 por desobedecer ordens legais e 2 por abandonar armas. Tudo porque ninguém sabia como lidar com o TPT. Trincheira. A comida era algo muito importante durante a Primeira Guerra Mundial. Naturalmente, era horrível, mas era fundamental para manter as tropas em ação. O exército britânico empregava 300 mil trabalhadores para cozinhar e fornecer comida. A alimentação dos soldados incluía pequenas porções de carne cozida, bacon, legumes e pão, que podia demorar até 8 dias para chegar às trincheiras e geralmente já estava duro. Os soldados espertos solucionaram o pão duro por conta própria, rasgando-o, misturando batatas, cebolas, passas e outros ingredientes disponíveis, fervendo tudo em um saco de areia. No inverno de 16, a farinha faltava tanto que o pão era feito com nabos secos e moídos, e a principal refeição era sopa de ervilha com carne de cavalo. Os soldados talvez tivessem que lidar com comida ruim, mas uma coisa que eles aguardavam ansiosamente era o álcool que recebiam. Isso dava coragem líquida para os homens nas trincheiras. Mesmo com milhões mortos e uma nova batalha aparente, a vida de um soldado nas trincheiras era, em geral, esperar sentado pela próxima rajada de tiros. Parece impossível ficar entediado quando se está cercado pelo inimigo, mas o tédio era o estado mais comum, e os oficiais e comandantes sabiam disso. Temendo que soldados ociosos causassem problemas, o exército britânico incentivou a criatividade para elevar o moral. Um dos artefatos britânicos mais marcantes do tédio nas trincheiras foi a criação de uma revista de trincheira. O Wipers Time era uma revista que soldados ingleses imprimiram enquanto estavam perto de Ypres, chamada por eles de Wipers. Na Bélgica, acharam uma velha prensa e usaram para publicar revista e distribuir nas trincheiras. A revista não trazia notícias sobre a guerra, mas trazia poemas, ensaios, piadas e sátiras sobre o conflito. O tom era sombrio, bem-humorado e às vezes comovente, como uma mistura entre o The Onion e um jornal de colégio. Por pior que tenha sido a Primeira Guerra Mundial, o primeiro Natal da Primeira Guerra, em 1914, trouxe um espírito de humanidade e união que contrastava fortemente com a vida nas trincheiras. Na véspera de Natal, um coro de canções natalinas vindo tanto das trincheiras britânicas quanto das alemãs resultou em uma trégua temporária para o feriado. Soldados de lados opostos saíram das trincheiras, se encontraram e trocaram boa vontade e presentes improvisados. Foi estranho ver soldados franceses, alemães e britânicos cruzando as trincheiras para trocar saudações de fim de ano. Eles trocavam cigarros, jogavam futebol, compartilhavam comida e lembranças. Infelizmente, a paz não durou muito. No dia seguinte, a luta recomeçou e a boa vontade virou animosidade. No ano seguinte, algumas unidades fizeram tréguas para reunir e resgatar corpos de companheiros mortos na terra de ninguém. As tréguas foram bem menos frequentes do que em 1914, pois os altos comandos de ambos os lados as proibiram. Um legado marcante da Primeira Guerra Mundial foi o impacto na linguagem devido à mistura de nacionalidades, línguas e origens dos soldados. Nas trincheiras, produziu-se um glossário incomum de gírias militares. Soldados britânicos chamavam granadas inimigas de amassadores de batata e diziam tropas de assalto para soldados que faziam ataques rápidos e arriscados. O termo caso de cesta foi outro exemplo de gíria que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Casos de cesta. Soldados feridos saíam das trincheiras em cestas de caixão devido à perda de membros. Coot surgiu em 1915 do termo coot, um pato famoso por ter piolhos e parasitas. Pode parecer estranho, mas na era da Revolução, os americanos usavam comida para mostrar raiva contra os britânicos. De Boston à Revolução do Café,
americanos usaram a comida para afirmar independência. Comidas e ingredientes britânicos eram rejeitados e trocados por opções locais. Hoje, vamos ver alguns alimentos consumidos por americanos na Guerra da Independência. Durante a Revolução, a comida era valiosa e os americanos aproveitavam todas as partes do animal, inclusive o sangue. Veja a receita de pudim de sangue do livro de Hannah Glass. Misture fubá com leite fervido ou água, se não houver leite. Depois, o sangue é adicionado e misturado bem. Por fim, Hannah Glass sugere acrescentar treacle, um xarope de melaço e um pouco de banha de porco. Cozinheiros eram orientados a ferver o pudim de sangue por até 7 horas antes de servir. Quando dissemos que os americanos na Revolução usavam todo o animal, falávamos sério. Por exemplo, Joseph Plum Martin, soldado de Connecticut, registrou alguns dos alimentos mais incomuns que comeu na guerra. Por exemplo, certa vez ele cozinhou o fígado de um boi velho. Parecia boa ideia na hora, mas não era. Martin conta que a carne lhe causou forte dor de estômago após tomar um remédio. Martin disse que eliminou pedaços duros de fígado como uvas, como se fossem disparados de um canhão de campanha, o que soa horrível. Você pensaria que um incidente desses faria Martin ser mais exigente com a comida, mas não foi o caso para aquele soldado de Connecticut. Martin gostava especialmente de pedaços que, mesmo então, outros achavam indesejáveis. Isso aparece em seus diários, onde relata comer a cabeça de uma ovelha para evitar desperdício e o baço de um boi que o fez vomitar. Como qualquer um que assistiu Hamilton pode dizer, assim que a Revolução Americana terminou, Thomas Jefferson foi para a França enquanto estava lá. O pai fundador americano pode ter, pela primeira vez na vida, provado algo que muitos de nós consideramos comum: sorvete. Desde a primeira vez que provou, a sobremesa virou favorita. Com Jefferson, ele foi o primeiro americano a criar e popularizar sua própria receita. Como presidente do ZEUA, Jefferson serviu sorvete em pelo menos 6 ocasiões. Manasseh Cutler, um congressista de Massachusetts, a quem Jefferson apresentou o sorvete, escreveu sobre a experiência. Sorvete, crosta muito boa, totalmente seca, esfarelada em flocos finos, parece uma avaliação de um homem das cavernas. Sorvete com crosta seca e esfarelada em flocos finos. Outro convidado da Casa Branca ficou impressionado com as bolas de material congelado cobertas por massa quente, criando um contraste curioso, como se o gelo tivesse saído do forno. A receita do bolo de fogo incluía água, farinha e nada mais. Se isso não te parece apetitoso, também não parecia aos soldados revolucionários. Eles só comiam bolo de fogo quando necessário. A falta de rações no inverno de George Washington em Valley Forge fez muitos soldados prepararem-no por falta de opção. Eles misturavam suas rações de farinha com água e depois assavam em uma panela de ferro. Como não havia fermento envolvido, o bolo ficava denso e praticamente sem sabor. Se isso parecia entediante, havia uma forma de inovar. Larvas e gorgulhos invadiam a farinha. Como basicamente não havia nada que pudesse ser feito a respeito, os homens simplesmente cozinhavam junto com a farinha. Bem, pelo menos isso adicionava um pouco de proteína à refeição. Se nunca provou, qualquer um da Filadélfia pode dizer como essa mistura de carne é boa. Popularizada pelos holandeses da Pensilvânia, scrapple era feito das sobras do porco. Sim, é a versão americana revolucionária do McRib. Uma receita que remonta ao período colonial pedia o uso da cabeça do porco, pés e quaisquer pedaços que sobrassem depois de fazer a carne de linguiça. Mas alguém com água na boca? As partes eram cozidas com sal até amolecerem e facilitar a retirada dos ossos. Os americanos costumavam temperar a carne com sal, pimenta e engrossar com farinha de milho, tornando-a parecida com mingau. Após cozido, o chefe deveria fatiar e fritar o scrapple em banha quente, feito com os melhores ingredientes.
Abóboras eram do Novo Mundo e os americanos da era revolucionária as usavam de várias formas na culinária. Uma das mais populares era a torta de abóbora, ainda muito apreciada hoje. No livro de receitas de Hannah Glass, de 1755, ela detalha como os pais fundadores preparavam e comiam torta de abóbora. Segundo Glass, o cozinheiro deve descascar e cozinhar a abóbora até amolecer. A receita pedia 1 litro de abóbora, 1 copo de água de rosas, 1 litro de leite e 1 copo de vinho de Málaga. Em seguida, eram adicionados meio quilo de manteiga, açúcar, sal, 7 ovos e noz moscada. Como muitos, George Washington apreciava uma bebida ocasionalmente e poucos meses após o início da Guerra Revolucionária, abasteceu-se de vinho Madeira. Este vinho era importado da Madeira e podia ter conhaque ou outros adoçantes, conforme a variedade. George Washington encomendou 100 garrafas dessa bebida antes de um conflito prolongado. Outros pais fundadores também apreciavam a bebida. Em 1760, João Hancock subdeclarou o vinho da Madeira para protestar contra impostos britânicos, provocando revolta em Boston. No primeiro Congresso Continental, delegados beberam vinho da Madeira durante debates sobre independência e Thomas Jefferson brindou com esse vinho após assinar a Declaração de Independência. Mesmo sem Starbucks em toda a esquina, o café já era muito popular na Revolução Americana. Quando Thomas Boylston aumentou o preço do café ao estocá-lo, cerca de 100 mulheres marcharam até seu armazém e fizeram um motim. O motim ocorreu em 4 de julho de 1777, segundo Abigail Adams. Pelo menos 100 mulheres, reunidas com um carroça e caminhões, marcharam até o armazém e exigiram as chaves, que Boylston se recusou a entregar. Nesse momento tudo ficou feio e agressivo. "Não negue café ao povo", diz Adams. Uma mulher o agarrou pelo pescoço e o jogou em uma carroça sem chance de fugir. Ele entregou as chaves, libertaram-no virando a carroça e abriram o armazém. O café foi carregado em caminhões e levado. Parece razoável para quem gosta de café. A menos que você seja a Oprah, pão pode não ser empolgante, mas para 77 foi uma salvação. As tropas em Valley Forge pediram comida, mas o Congresso enviou apenas o padeiro Cristóvão Ludwig. Mas Ludwig não era apenas um padeiro qualquer. Na verdade, seu título oficial era Superintendente dos Padeiros e Diretor de Panificação do Grande Exército dos Estados Unidos. Tenho que admitir, é o melhor título do LinkedIn que já vi. O Congresso propôs a Ludwig assar 1 libra de pão por cada libra de farinha. Assim, ele poderia vender o excesso de farinha e ficar com o dinheiro. Mas Ludwig recusou. Ele disse ao Congresso que já tinha dinheiro suficiente e não tinha desejo de enriquecer com um conflito. Ele insistiu em fornecer 135 libras de pão para cada 100 de farinha recebidas, atitude bastante nobre. Produzido do melaço fermentado, subproduto das plantações de açúcar do Caribe, o rum tem longa história nas Américas. Inicialmente, era enviado às colônias britânicas, mas na Revolução Americana, os colonos já destilavam o próprio. A Nova Inglaterra tinha mais de 150 destilarias de rum. Os revolucionários americanos apreciavam tanto o rum que, durante a guerra, consumiam até 4 galões por pessoa ao ano. A maioria dos colonos americanos, ex-britânicos, apreciava alimentos britânicos, mas também adotava novos alimentos cultivados na América do Norte. Hannah Glass incluiu várias receitas em seu livro de culinária, adaptadas ao modo de cozinhar americano. Uma dessas receitas era de tortas de cranberry. A recomendação de Hannah Glass era cozinhar os cranberries até virar uma geleia, adicionar açúcar mascavo e depois assar com manteiga e farinha. Como outros soldados em guerra, as forças americanas na Revolução recebiam rações diárias.
As rações traziam 1 libra diária de carne, bovina, porco ou peixe salgado, e 1 libra de farinha por soldado. As tropas recebiam ervilhas ou feijão, um pouco de leite e pequenas quantidades de arroz, milho e melaço. Porém, isso era em condições ideais, e a guerra raramente é assim. Na verdade, as tropas muitas vezes não recebiam as rações completas, e quando estavam em marcha, o leite fresco era especialmente difícil de encontrar. No inverno de 77, em Valley Forge, as provisões foram ajustadas pela escassez, e muitos soldados ficaram sem. Como eram majoritariamente britânicos, os americanos das colônias gostavam muito de chá. Quando o parlamento reprimiu os contrabandistas, os colonos não gostaram. Jogaram seu chá no porto de Boston, evento que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Quando a Revolução começou, muitos americanos passaram a rejeitar o chá britânico por patriotismo. Lealistas britânicos que ainda bebiam a bebida eram criticados por vizinhos revolucionários, o que prejudicou as vendas. Após jurarem parar de beber chá, muitos americanos passaram a tomar café, enquanto outros optaram por chá de folha de framboesa ou outras ervas locais. Os americanos não eram apenas revolucionários, eles também lançavam tendências. Poucos anos após os colonos ingleses conquistarem a independência, seus aliados franceses fizeram sua própria pequena revolução. Em Boston, a Revolução Francesa foi celebrada com um banquete. Eles penduraram uma placa com os dizeres paz, oferecendo a liberdade e igualdade ao redor do pescoço de um boi e depois levaram o animal até a Praça da Liberdade. Lá, o boi foi cortado e servido com ponche de peru e 100 pães. Viva a Revolução! De fato, é fácil pensar que no momento em que os britânicos se renderam em Yorktown, os Estados Unidos da América nasceram. Na verdade, tornar as idealistas ex-colônias uma nação funcional foi um processo longo e difícil. O novo país teve anos de dificuldades econômicas, governos estaduais desorganizados, frequentes insurreições e um Congresso continental ineficaz. Mesmo assim, os pais fundadores conseguiram se organizar e formar o país que conhecemos hoje. Hoje, vamos dar uma olhada no que aconteceu logo após o fim da Revolução Americana. Apesar da popularidade da Revolução nas colônias, nem todos apoiavam a rebelião contra a coroa. Historiadores estimam que de 10% a 20% dos colonos americanos permaneceram leais à coroa. Esse segmento considerável da comunidade ficou obviamente descontente quando os britânicos se renderam em Yorktown, em 1781, e com razão, após a rendição. Vários lealistas foram caçados em casa e espancados por gangues de patriotas que buscavam puni-los por apoiar o lado errado. Se você está se perguntando, ei, por que você não ficou de boca fechada? A verdade é que eles provavelmente não conseguiam, enquanto várias pessoas, principalmente as mais ricas, tinham o luxo de poder ficar em silêncio sobre sua posição política. As circunstâncias fizeram com que a maioria dos colonos tivesse que escolher publicamente um lado. Então, quando os britânicos começaram a sair dos estados, muitos dos lealistas sabiamente foram junto com eles. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante a Revolução era Frederico Norte, segundo Conde de Guildford, ou Lord Norte, para abreviar como primeiro-ministro. Lord Norte facilitou para seus sucessores ao perder a guerra e renunciar. Em desgraça, tentou encerrar a Revolução por diplomacia. Ele propôs conciliação, prometendo o fim da opressão britânica se os colonos parassem a rebelião. Alerta de spoiler: os colonos recusaram o acordo até o fim da guerra. Norte estava cansado da tensão entre os dois países e sentia-se esgotado pelo estresse da sua posição. Quando Lord Cornwallis se rendeu em Yorktown, Lord Norte reagiu como se levado um tiro e repetiu: "Oh, Deus, está tudo acabado!" Os britânicos levantaram a bandeira branca na Batalha de Yorktown em 17 de outubro de 1781. Mas a retirada deles das colônias não aconteceu da noite para o dia. Demorou muito para tirarem todos de lá.
Em 11 de julho de 1782, o governador britânico Sir James Wright e seu pessoal militar fugiram da Geórgia para a Carolina do Sul. Wright queria fugir das colônias pelo Atlântico. Alguns navios foram para Nova York, outros para a Flórida ou Índias Ocidentais. Wright conseguiu retornar a Londres, onde faleceu 3 anos depois. Apesar da rendição britânica em Yorktown, a guerra ainda não havia terminado oficialmente. As negociações oficiais de paz em Paris só começaram 1 ano após a rendição. Em 1782, Richard Oswald representou os britânicos nas negociações, e John Jay, John Adams e Benjamin Franklin representaram os americanos. Ambos os lados elaboraram artigos preliminares de paz, assinados no Hotel de York em 30 de novembro de 1782. Esse acordo aproximou América e Grã-Bretanha do fim do conflito e serviria de base para um tratado formal. Anos depois, em 83, o Congresso Continental ratificou uma versão preliminar do tratado. O acordo foi detalhado e a versão final ratificada em 14 de janeiro de 1784. Os britânicos ratificaram o tratado em abril e 12 de maio de 1784, trocando as versões em Paris. Nada tão empolgante quanto uma boa troca de ratificações. O Tratado de Paris foi resultado de meses de negociações e política. Segundo os termos, a Inglaterra reconheceu as ex-colônias como nação independente. Os britânicos tiveram que ceder aos americanos o controle do território entre as montanhas Allegheny e o rio Mississippi e permitir que pescadores americanos atuassem em águas canadenses. Os americanos aceitaram não perseguir lealistas britânicos, nem impedir credores britânicos de cobrar dívidas dos ex-colonos. Os americanos aceitaram devolver a maioria das propriedades tomadas no conflito. Em novembro de 83, os últimos soldados britânicos deixaram Nova York, acompanhados por milhares de lealistas e ex-escravizados. O evento foi celebrado no novo país e virou o feriado Dia da Evacuação. Os britânicos, compreensivelmente, ficaram um pouco amargos com isso, como um último gesto antes de partirem. Eles pregaram sua bandeira em um mastro e o engraxaram para que fosse difícil remover. Os britânicos, sempre tão brincalhões. Um soldado chamado John Van Arsdale subiu no mastro e trocou a bandeira britânica pela americana. Por anos, as celebrações do Dia da Evacuação incluíam a reencenação da escalada ousada de John Van Arsdale. Um mês após a saída das tropas britânicas, o general George Washington renunciou ao comando do exército dos Principia. A atitude de George Washington foi considerada patriótica e mostrou seu compromisso com o país acima de interesses pessoais. Isso o deixou ainda mais popular, e ele já estava em alta. O ex-comandante voltou para sua casa em Mount Vernon, Virgínia. Ele ficou até que seus compatriotas pediram que participasse da próxima eleição e se tornasse o primeiro presidente do novo país. Nos anos 80, uma crise econômica atingiu Massachusetts e muitos fazendeiros se endividaram. O Estado não perdoou as dívidas e muitos fazendeiros perderam propriedades ou foram presos. A raiva cresceu e, como muitos fazendeiros eram ex-revolucionários que lutaram contra os britânicos, acabaram pegando em armas contra o governo quando a Guerra Revolucionária começou. Daniel Chase era apenas um trabalhador rural, mas depois de se juntar ao exército continental, ele participou de várias batalhas, incluindo a Batalha de Lexington, a Batalha de Concord, a Batalha de Bunker Hill e a Batalha de Saratoga. Nos anos 80, Chase, veterano de guerra, aposentou-se do exército e voltou para Massachusetts, onde enfrentou problemas legais por dívidas não pagas. Ele se envolveu no movimento antigoverno em ascensão e rapidamente passou a liderar milhares de rebeldes em um grande protesto contra a injustiça econômica e abusos dos direitos civis. Apesar do sucesso da Revolução, a rebelião de Chase não foi bem sucedida. O governador de Massachusetts, James Baldwin, formou sua milícia e reprimiu os rebeldes. Para o que vale? Ir contra os cidadãos custou caro ao governador,
que foi amplamente derrotado na eleição seguinte. Em 77 representantes dos 13 estados originais redigiram os Artigos da Confederação, documento que definiu a sociedade americana. No entanto, depois que a América realmente conquistou sua independência e se tornou uma nação funcional, ficou rapidamente claro que os artigos precisavam urgentemente de revisão. Por exemplo, os artigos originais não davam ao governo federal poder para mudar, regular ou taxar o povo. Um consenso crescente surgiu de que era necessária uma Constituição. Em 1º de fevereiro de 1787, o Congresso da Confederação convocou uma convenção para propor novo governo. Delegados foram a Filadélfia criar um novo documento de governo. Nos meses seguintes, diversos planos para o novo governo federal foram discutidos. Acordos foram feitos e, após uma cerimônia em 17 de setembro de 1787, a Constituição dos Estados Unidos foi concluída. Apesar de hoje ser vista como base da democracia americana, a Constituição não agradou a todos de início. Levou anos para todos os estados ratificarem, mesmo sem partidos políticos formais. Facções logo apareceram entre federalistas, favoráveis à nova Constituição, e antifederalistas, contrários. Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Geórgia e Connecticut foram os primeiros 5 estados a ratificar. Outros estados tinham reservas, pois o documento não garantia direitos humanos básicos, como liberdade de expressão e religião. Para resolver a situação, 10 emendas chamadas Declaração de Direitos foram rapidamente adicionadas à Constituição. Enquanto isso, Hamilton, Madison e Jay lançaram campanha para convencer Nova York, então estado antifederalista, a apoiar o novo plano. Os 3 homens escreveram inúmeros ensaios sob o pseudônimo de Públio. Hoje, os artigos federalistas são frequentemente citados pela Suprema Corte dos Ebonis Rule como prova da compreensão dos autores sobre a linguagem da Constituição. O documento exigia a ratificação de 9 estados e, após muito debate, esse número foi atingido em 1º de junho. No fim de julho, mais 2 estados aderiram e iniciou-se a formação do novo governo. Os Estados Unidos da América realizaram sua primeira eleição presidencial sob a nova Constituição em 89. As regras dessa primeira eleição eram extremamente diferentes das leis que regem as eleições hoje em dia. Por exemplo, apenas homens brancos proprietários de terras podiam votar. O candidato com o segundo maior número de votos virava vice-presidente, mas esse sistema não funcionou bem e logo foi alterado. Além do general George Washington, havia outros 7 candidatos naquela primeira eleição, incluindo João Adams, João Jay, João Rutledge, João Hancock, João era um nome popular, Samuel Huntington, Benjamin Lincoln e George Clinton. Era o governador de Nova York, não o do Parliament Funkadelic, o que não surpreende. George Washington, muito popular, venceu a eleição. Algo impensável para os americanos de hoje, foi escolhido unanimemente por federalistas e antifederalistas. Ele assumiria em 30 de abril de 1789 e passaria a ser chamado de pai do país. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos foram chamados a fazer sacrifícios para apoiar as tropas. As pessoas trocaram de emprego, assumiram novas funções em casa e mudaram a alimentação. Os militares recebiam a melhor comida, enquanto todos os outros apertavam o cinto e encontravam maneiras de se virar. Mas, em vez de reclamar, as pessoas usaram a criatividade. Hoje, vamos conhecer o que as pessoas comiam para sobreviver na Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para experimentar iguarias desse período. Quando a Segunda Guerra Mundial se intensificou, o governo dos Estados Unidos percebeu rapidamente que os militares competiriam com a população por recursos como comida, metal, borracha, papel e outros materiais. Para garantir o suprimento das Forças Armadas durante a guerra, foi criado um sistema de racionamento. Veja como funcionava.
O governo distribuiu pontos para todos os cidadãos, adultos e crianças. Esses pontos deviam ser usados com dinheiro para itens restritos ao esforço de guerra. Por exemplo, em 1943, uma libra de bacon custava 7 pontos mais cerca de 30 centavos. Os pontos eram selos distribuídos pelo governo em cadernetas. O Escritório de Administração de Preços, OPA, contava com voluntários para distribuir cadernetas e explicar seu uso a comerciantes e consumidores. Primeiro, os pneus foram racionados, depois automóveis e gasolina. Em maio de 1942, o governo passou a incluir alimentos como açúcar e café na lista meses depois. Carnes, peixes, leite enlatado, gorduras e queijos também foram restritos. Quando um item novo entrava na lista, acumuladores esvaziavam as lojas, causando escassez e muitos produtos restritos iam parar no mercado negro. Apesar disso, o sistema funcionava bem. Restrições semelhantes foram impostas nas terras natais dos aliados europeus dos LSU. Com o racionamento de itens básicos, o público precisaria ser criativo na cozinha. O pão de ló é uma iguaria simples e, apesar de pouco conhecido, existe desde a Renascença. Seu sucesso se deve ao sabor e à facilidade de preparo. Durante a Segunda Guerra Mundial, farinha, açúcar, manteiga e ovos eram muito requisitados pelos soldados. Ovos e açúcar estavam escassos nos mercados globais. O bolo esponja galês foi feito sem ovos, mas com margarina, xarope e leite. A geleia era colocada entre as camadas do bolo. Embora não fosse tão fofinho quanto os atuais, se bem feito, ficava dourado. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 5% da população da Polônia foi dizimada nos combates. Os alemães tomaram todas as terras, obrigando os poloneses a se virar com poucos ingredientes. Porém, nem toda refeição era ruim. O creme azedo de farinha de batata era servido com bolinhos de mirtilo, preferidos pelas crianças polonesas. Era preparado com leite, açúcar e farinha de batata. Alguns vão notar que é parecida com uma receita comum de chantilly. Maria Karpowiczova, uma mulher que cresceu nos arredores de Varsóvia, coletou receitas polonesas da Segunda Guerra Mundial. As crianças se divertem cobrindo os bolinhos com bastante creme, em vez de batata, farinha ou creme azedo. Na Inglaterra, os cozinheiros faziam o possível para manter alguma aparência de normalidade alimentar. Uma das maneiras de fazer isso era fritando o que passou a ser chamado de filés de peixe falso. Os filés eram feitos como os de peixe, mas usando arroz para criar filés falsos. Misturavam arroz e ovo, faziam uma camada de arroz frito, deixavam esfriar e cortavam em filés. Empanavam os filés com pão, se disponível, e fritavam até dourar. A demanda por carne durante a Segunda Guerra Mundial, como se pode imaginar, era extremamente alta. Aqueles que estavam na linha de frente recebiam a maior parte da carne, então as coisas precisaram mudar. Restaurantes passaram a oferecer cardápios sem carne em alguns dias, e anunciantes divulgaram receitas como ovos cremosos em panquecas e hambúrgueres de queijo com nozes. Os cozinheiros caseiros, por sua vez, começaram a inventar maneiras novas e interessantes de aproveitar o que tinham, ou simplesmente criaram novas receitas. No início do século XX, um prato comum era o bolo de carne, feito com carne moída, ingredientes variados, moldado e assado. Durante a Segunda Guerra Mundial, cozinheiros trocaram a carne moída por vegetais para economizar. O bolo de carne levava ervilhas, purê de batatas e sopa de tomate condensada. Não era igual a um bolo de carne, mas era uma forma eficiente de consumir vegetais e aproveitar sobras. Uma parte importante do racionamento era usar as sobras para fazer a comida durar o máximo possível. Então muitas refeições eram basicamente feitas juntando restos e sobras. Bubble and Squeak, por exemplo, não era uma receita específica, mas exigia um ingrediente principal: purê de batatas. Durante o racionamento, as batatas continuaram amplamente disponíveis porque eram fáceis de cultivar.
E o melhor de tudo, do ponto de vista culinário, elas absorviam qualquer sabor que fosse colocado nelas. Quando usadas no Bubble and Squeak, as batatas amassadas transformavam qualquer jantar em uma espécie de panqueca de batata, geralmente recheada com qualquer carne e legumes que estivessem disponíveis. Assar sem farinha parece difícil, mas na Polônia ocupada, quando faltava esse ingrediente, as pessoas encontraram formas de se adaptar. Muitas vezes isso era substituir farinha por feijão. O feijão não tem o sabor ou textura da farinha, mas cozido e moído pode ser adoçado e virar bolo. O feijão também não tem gosto nenhum parecido com o da farinha. Na verdade, ele tem um sabor terroso. Chefes poloneses criativos resolveram isso adicionando 6 colheres de açúcar à receita, tornando-a provavelmente saborosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os vegetais eram abundantes na América, pois não podiam ser enviados aos soldados. Como não era possível exportar frutas e vegetais frescos sem estragar, americanos foram incentivados a consumi-los mais. O governo chegou a incentivar os cidadãos a cultivar seus próprios jardins da vitória. O raciocínio era que, se as pessoas pudessem cultivar e conservar seus próprios vegetais, isso liberaria mais espaço nas fábricas para a produção relacionada à guerra. A cebola é um vegetal fácil de cultivar e muito resistente. Nos anos 40, passou a ser recheada com diversos ingredientes. Grape nuts, o cereal insosso e barulhento favorito de todos, que, aliás, não tem uvas nem nozes, sendo feito de trigo. E a cevada era um alimento básico americano, na época. Mesmo que a maioria das pessoas ainda considere esse cereal sem gosto, ele ainda tem suas utilidades na cozinha. Dava à cebola recheada textura similar à feita com carne moída. Com bons temperos, pode ser um aperitivo saboroso. O café é essencial para muitos, mas na Segunda Guerra Mundial, quase todo o café do Zielpunctersil era exportado. Isso tornava o café especialmente difícil de racionar, algo impensável hoje, com uma Starbucks em cada esquina. Os americanos podiam consumir só 1 libra de café a cada 5 ou 6 semanas, ou seja, menos de 1 xícara por dia. Americanos que precisavam de café passaram a preparar o café Roosevelt, nomeado em homenagem ao presidente Franklin Delano Roosevelt. O café Roosevelt era feito com pó reutilizado, ficando aguado e sendo um substituto inferior ao café comum. Mas as pessoas às vezes eram criativas com ele. Chicória e postum eram misturados ao café. A chicória deixava o café mais picante, já o postum é um substituto feito de farelo de trigo, melaço e maltodestrina. A língua de boi é grande, borrachuda e dura, e não seria a escolha de uma família americana típica se tivesse outras opções. Durante a Segunda Guerra Mundial, famílias americanas compravam apenas carnes, como língua e pés, criando variações dos pratos clássicos. A língua de boi, por exemplo, não era servida simplesmente como uma grande língua no prato, mas sim apresentada em algo mais parecido com uma caçarola. A língua de boi cozida é fácil de reconhecer. Uma receita moderna inclui cenouras, cebolas, aipo e molho de tomate. Para deixar a língua com uma consistência comestível, ela precisava ser fervida por 2 horas e depois assada por mais 2 em uma caçarola cercada de legumes. Sopa de cuspe pode não ter o nome mais atraente das inovações culinárias, mas é um prato realmente saboroso. A sopa surgiu na Polônia, ocupada para usar o excedente de cevada, já que os poloneses perderam acesso a muitos alimentos de sua culinária. Proteínas como ostras, anchovas e até castanhas estavam fora de questão. Então, para sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial, os poloneses fizeram uma sopa de cevada, um cereal robusto. Mas por que deram ao prato um nome tão pouco atraente? Isso ocorreu porque ao comer a sopa, precisavam cuspir as cascas. Fígado picado é uma receita judaica tradicional feita com shimaltz e gribanes, usando gordura de frango e torresmo para dar sabor ao prato. Na Segunda Guerra Mundial,
famílias judaicas precisaram esticar as rações usando pão ralado ou versões vegetarianas nas refeições. A versão vegetariana desse prato usava frutas, vegetais frescos e o que estivesse crescendo nos jardins da Vitória. Cozinheiros caseiros trocavam carne por vagem, ervilhas, cebolas, biscoitos salgados e ovos quando disponíveis. Você provavelmente está pensando que serragem, nesse contexto, é o nome de algum tipo de comida, mas não é apenas serragem comum, normal. Veja só, as pessoas que viviam na Inglaterra e na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial não tinham os vastos campos de trigo que a América possuía, então misturavam o pouco que tinham com serragem de verdade, que às vezes era chamada eufemisticamente de farinha de árvore. Receita alemã de pão preto levava meio de grão de centeio, 2 partes de beterraba fatiada, 2 de serragem e 1 de folhas e palha picadas. Tudo era misturado e assado. Pode não parecer apetitoso, mas na guerra come-se o que for preciso para sobreviver. E aí, o que você acha? Qual prato você gostaria de experimentar? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos da nossa história curiosa.